Trabalho no coração da cidade, um ambiente repleto de imponentes arranha-céus e toda a agitação característica de uma metrópole. Minha residência situa-se a cerca de 20 minutos de carro do local de trabalho e encaro esse trajeto diariamente. Embora não seja uma jornada tão desgastante, deparou-me frequentemente com o desafio do trânsito intenso, especialmente ao longo do percurso. O incidente que vou relatar ocorreu há aproximadamente 4 meses, ao final de uma extenuante jornada laboral. Normalmente encerro minhas atividades às 5 da tarde, como muitas outras pessoas, e em alguns dias consigo antecipar minha saída um pouco. Contudo, naquela ocasião, isso não foi possível devido a um congestionamento significativo na autoestrada, com uma grande quantidade de veículos. Pego a autoestrada dedicando cerca de 10 minutos a essa via expressa. Porém, reservo os últimos 10 minutos da minha jornada para estradas mais tranquilas. Aproximadamente 5 minutos após iniciar essa parte do trajeto, algo incomum começa a se desenrolar. O trânsito, inicialmente fluindo com certa normalidade, começa a se acumular. Agora, estamos nos movendo a passos lentos pela autoestrada e ocupo a faixa mais à direita, entre as 4 faixas disponíveis. A tensão no ar se intensifica à medida que, finalmente, o tráfego começa a se movimentar um pouco mais, atingindo uma velocidade de cerca de 40 km/h. Nesse momento, diviso um pequeno espaço aberto nas faixas ao meu lado, e é então que percebo um carro se aproximando rapidamente pela minha lateral. Quando ele chegou perto, mudou de faixa sem dar seta e freou bruscamente. Irritado, o carro à frente dele fez o mesmo. Depois de 1 minuto, me acalmei e o trânsito começou a se dispersar. Pouco tempo depois, vi o carro novamente. Ele tinha ficado preso atrás de um caminhão, numa fila de carros que estavam ultrapassando, incluindo eu. Notei que havia um espaço entre meu carro e o da frente, então acelerei, não querendo deixá-lo entrar, lembrando do que ele tinha feito antes. Ele tentou entrar na minha frente, mas não conseguiu. O ultrapassei e ele ficou atrás de mim. Infelizmente, a pessoa atrás de mim foi gentil e o deixou entrar assim que o trânsito se abriu um pouco mais. O cara ultrapassou perigosamente e me cortou novamente. Já estava farto dele e só queria distância. Além disso, minha saída estava próxima. Mudei de faixa para a direita e notei que o cara mudou de faixa também e continuou me seguindo. À medida que o carro se aproximava, uma sequência frenética de eventos se desencadeava. Sem qualquer aviso, o motorista mudou de faixa com tudo, sem acionar a seta, e aplicou os freios de forma brusca. A reação em cadeia não tardou a acontecer, com o veículo à frente, repetindo a mesma manobra, criando um cenário caótico e perigoso. A irritação no ar era palpável, enquanto todos tentavam lidar com a situação. Após 1 minuto de tensão intensa, a poeira começou a baixar à medida que o trânsito lentamente se dispersava. No entanto, a calmaria foi efêmera, pois avistei novamente o carro em questão. Agora, ele estava encurralado atrás de um caminhão, integrando uma fila de veículos que se esforçavam para realizar ultrapassagens, eu incluso. Percebi um espaço entre meu carro e o da frente, e movido pela decisão de não permitir que ele se inserisse, acelerei, mantendo a lembrança viva do comportamento anterior do motorista. A tentativa dele de assumir a dianteira foi frustrada, pois, desta vez, consegui ultrapassá-lo, deixando-o para trás. Contudo, a gentileza da pessoa atrás de mim permitiu que ele se encaixasse assim que o trânsito apresentou uma brecha. O indivíduo, então, ousou ultrapassar perigosamente, cortando-me novamente. A minha paciência estava esgotada e meu único desejo era distanciar-me dele. Adicionalmente, a saída que me conduziria longe desse confronto iminente estava próxima. Mudei de faixa para a direita e, para minha surpresa, o motorista infrator também mudou de faixa.
persistindo em sua perseguição implacável. Ao alcançar a saída da autoestrada, notei com crescente apreensão que o motorista em questão também alterou abruptamente de faixa para me seguir. A ideia de que esse indivíduo perturbador pudesse continuar me seguindo até minha residência começou a pesar em meus pensamentos. Prosseguindo pela estrada, ele permanecia incansavelmente atrás de mim, independentemente das mudanças de rota que eu realizava para tentar escapar de sua perseguição persistente. Ao mudar para outra via, percebi com desânimo que ele ainda mantinha sua presença indesejada. Cada passo que ele dava para me seguir aumentava minha frustração. Era difícil acreditar que esse comportamento obsessivo estava realmente acontecendo. A situação atingiu seu ápice quando cheguei à minha rua. Decidi enfrentá-lo e expressar minha opinião sobre sua conduta inaceitável. Estacionei em casa e parei na minha garagem, esperando que a presença perturbadora cessasse. Entretanto, o homem parou no final da minha garagem, sem adentrar o meu espaço. Resido em um bairro notavelmente tranquilo, com uma entrada de garagem um tanto extensa e um amplo jardim frontal. A surpresa tomou conta de mim ao constatar que ele tinha me seguido até lá, mas curiosamente optou por não ingressar na garagem. Após estacionar, saí do meu veículo com uma mistura de coragem e irritação predominante. Determinado, dirigi-me para a parte traseira do meu carro, focando meu olhar no homem ainda enclausurado dentro de seu veículo, motor ligado. Com uma dose considerável de frustração acumulada, gritei, indagando sobre qual seria o seu problema. De maneira abrupta, o homem iniciou a marcha em minha direção, quase como se estivesse deliberadamente tentando me atropelar. Sem hesitar, dei um salto para trás e corri em direção ao meu quintal, buscando abrigo. Por sorte, ele não conseguiu me atingir e parou no final da minha garagem. Após circundar a casa, pude ouvir o som dos pneus e, finalmente, percebi que ele havia se retirado. Ao constatar que a ameaça tinha se dissipado, retornei ao quintal da frente. Marcas de pneus na garagem eram evidentes, mas, além disso, tudo estava em ordem. Com a situação sob controle, entrei em contato com a polícia e fiz a denúncia, lamentavelmente percebendo que, em meio ao caos, esqueci de anotar a placa do carro dele. Desde esse incidente, percebo que minha postura ao volante tornou-se mais defensiva. Felizmente, não enfrentei mais problemas com indivíduos problemáticos nas estradas. E também não tive mais vislumbres daquele motorista perturbador. Para começar, eu adoro dirigir. Às vezes pego o carro para longas viagens sem um destino específico, apenas eu, minha música e a estrada à frente, morando em Tocantins. Gosto de escolher estradas secundárias ou rodovias solitárias que cortam o campo em direção a pequenas cidades. De vez em quando, faço esses passeios à noite, quando há menos trânsito. Desde os meus 4 anos, quando me mudei para uma cidade relativamente pequena, tenho o costume de fazer essas viagens completamente sozinha. Esses passeios são uma ótima maneira de esvaziar minha cabeça quando estou estressada, chateada ou sobrecarregada. Eles me ajudam a organizar meus pensamentos e resolver problemas. Depois de sair da casa dos meus pais, onde enfrentava o alcoolismo deles, essas viagens se tornaram menos frequentes. No entanto, na noite do incidente, estava me sentindo sobrecarregada com problemas pessoais e decidi sair para espairecer. Meu namorado compreensivo pediu que eu tivesse cuidado e não demorasse muito, pois já estava tarde. Concordei e saí. Dirigi pela cidade por cerca de 30 minutos, mas ainda me sentia ansiosa com tudo o que estava acontecendo em minha vida. Resolvi seguir para o norte por estradas escuras e sinuosas, mantendo o carro a 65 km, admirando a vastidão escura dos campos cobertos de árvores e plantas.
Já passava das 11 da noite e eu planejava voltar para a cidade ao chegar ao trevo que me levaria a uma pequena cidade ou de volta à cidade. O trevo ainda estava a uns 15 a 20 minutos de distância. Enquanto contornava outra curva, notei um veículo com as luzes de emergência piscando. Era um sedã escuro parcialmente na estrada. A porta do motorista estava aberta e havia algo que parecia ser sangue no interior da porta. Na escuridão envolta por sombras, eu era a única motorista à vista e meu celular não tinha sinal na área. Um frio arrepio percorreu minha espinha, aumentando minha apreensão. Mas a preocupação com quem estivesse no veículo superava o medo. Dirigi mais devagar, envolvida pela atmosfera tensa da noite. Ao me aproximar, abaixei um pouco o vidro do passageiro, desliguei a música e chamei. Oi, alguém aí? O silêncio era perturbador. Preocupada, hesitei antes de chamar mais uma vez, planejando ligar para a polícia assim que tivesse sinal. Gritei novamente. Oi, o que aconteceu? Você está bem? Foi então que um arrepio se misturou ao som inquietante vindo das sombras das árvores, seguido por uma voz rouca dizendo sim. Meu instinto dizia para ir embora, mas a curiosidade e o suspense mantinham-me presa à cena macabra. Ia responder ou talvez até parar o carro, mas notei 3 coisas quase simultaneamente. Não havia danos visíveis no veículo, o que era estranho considerando o sangue na porta. No retrovisor, vi alguém emergindo de trás do sedã e se aproximando rapidamente do meu carro. A figura não tinha sangue e não parecia ferida, mas usava uma máscara sinistra, semelhante às do filme Uma Noite de Crime, segurando algo que parecia ser uma barra de ferro. Acelerei imediatamente, com o coração disparado e o corpo tremendo. Ainda com o vidro aberto, ouvi claramente um homem gritando, embora eu não entendesse o que ele dizia. A urgência de escapar tornou-se imperativa. Dei uma última olhada no retrovisor enquanto me afastava, vendo o homem com a arma ainda parado no meio da estrada. Logo depois, um segundo homem emergiu das árvores, também usando uma máscara e sem traços de sangue. Dirigi o mais rápido que pude, quebrando todas as leis de velocidade possíveis, enquanto o suspense impulsionava meu desejo desesperado de me distanciar daqueles homens. Ao chegar ao trevo, virei em direção à cidade e estacionei no estacionamento de um mercado local. Ali, entrei em pânico e liguei para um amigo que era policial. Sua preocupação refletia a gravidade da situação e ele prometeu entrar em contato com a polícia local para tomar meu depoimento e verificar o local. Depois de dar meu depoimento à polícia, fui para casa e passei a noite abraçada ao meu namorado, ouvindo cada barulho da casa, com medo de que aqueles homens pudessem chegar a qualquer momento. Desde o incidente, o silêncio da polícia sobre pistas ou avanços no caso apenas aumenta meu suspense. Estou grata por estar viva e por não ter parado meu carro para sair naquela noite sinistra. Não sei o que teria acontecido se eu tivesse feito isso. Claro, não faço mais esses passeios noturnos sozinha e espero nunca mais cruzar com esses indivíduos assustadores. Dirigindo para casa após um dia de trabalho, já era tarde da noite. Meu expediente costumava se estender até por volta das 10h30 da noite e eu chegava em casa aproximadamente às 11 horas. Trabalhava na cidade, mas morava em uma área mais afastada, tranquila e menos movimentada. Minha rota usual incluía pegar uma rodovia e depois uma estrada secundária. Certa vez, em um dia de trânsito intenso, descobri um atalho para chegar em casa mais rápido. Este caminho tinha algumas curvas a mais, mas sem semáforos, o que, na minha opinião, tornava a condução mais prazerosa. Dependendo do tráfego, poderia ser um pouco mais rápido ou mais lento, mas naquela noite
sem tráfego algum, provavelmente demoraria um pouco mais. No entanto, já tinha me habituado a seguir por essa rota alternativa. Naquela noite específica, eu seguia por estradas secundárias para chegar em casa. Essas estradas eram bastante tranquilas, cercadas por bosques e ocasionalmente ladeadas por bairros silenciosos ou casas isoladas. Estava a cerca de 10 minutos de casa e o trajeto estava especialmente tranquilo, sem outros veículos à vista. Gostava dessa calmaria, facilitava a condução. Enquanto percorria um trecho reto da estrada, algo estranho à frente parecia uma obra, com cones laranjas e um homem segurando uma placa luminosa de pare, típica de trabalhadores de construção. O homem usava um colete laranja e estava à beira da estrada. Era uma estrada de mão única, com uma faixa para o tráfego na direção oposta. Mas essa faixa estava bloqueada pelos cones, conforme acima. Comecei a me perguntar o que estava acontecendo ali. Havia apenas uma pessoa visível, o homem com a placa, e além dos cones, não havia sinais claros de trabalho em andamento. Mesmo assim, não dei muita atenção. Estava cansado após um longo dia de trabalho e só queria chegar em casa. Reduzi a velocidade do carro conforme me aproximava, e o homem segurando a placa começou a andar na direção do meu carro, parando a cerca de 1 metro de distância na frente do veículo. Ele me olhava fixamente, mas não dizia nada, nem fazia qualquer gesto confuso. Notei que o homem olhava para trás do meu carro quando olhei pelo retrovisor. Vi outro homem se aproximando, vindo aparentemente do bosque ao lado da estrada. O que mais me preocupou foi que ele parecia segurar um taco de beisebol. Estava a uns 15 metros de distância do meu carro, aproximando-se por trás. Não fazia ideia do que estava acontecendo, mas tudo indicava ser uma armadilha. O homem com a placa ainda bloqueava minha passagem, enquanto o outro se aproximava com o taco. Comecei a ficar realmente preocupado, querendo apenas seguir meu caminho, mas percebi que algo muito estranho estava acontecendo ali. Baixei o vidro do carro apenas um pouco e perguntei o que estava acontecendo, mas o homem não me respondeu. Enquanto isso, o sujeito com o taco de beisebol continuava se aproximando por trás, cada vez mais perto. Eu sabia que precisava sair dali rapidamente. De repente, coloquei o carro na marcha ré e recuei alguns metros. Nesse momento, o homem com o taco estava a menos de 3 metros de distância. Virei o carro para a esquerda rapidamente e desviei do homem que segurava a placa. Ele tentou se colocar na minha frente, mas não foi rápido o suficiente, e eu consegui escapar. Atropelei os 2 cones laranja, mas felizmente eram daqueles menores. Ao me afastar, vi os 2 homens parados juntos no meio da estrada. Senti-me aliviado por ter escapado por pouco daquela situação. Antes de chegar em casa, liguei para a polícia e relatei o ocorrido. Mas imagino que quando os policiais chegaram lá, os homens já haviam ido embora. Continuei a dirigir pela mesma rota para casa depois daquele incidente. Era uma rotina da qual eu não pensava em mudar. No entanto, cerca de 1 semana depois, enquanto voltava para casa novamente por volta das mesmas 11 horas da noite, não pude acreditar quando vi o mesmo homem segurando uma placa de pare e os 2 cones na estrada, exatamente no mesmo local de antes. Como aquilo poderia estar acontecendo novamente? À medida que me aproximava, percebi que era o mesmo homem, a mesma situação exata da semana anterior. Não reduzia a velocidade, pelo contrário, até acelerei um pouco. Quando cheguei mais perto, o homem deu um passo na estrada e começou a acenar com o braço, tentando me fazer parar. Ignorei, fui para a outra faixa e atropelei novamente os 2 cones laranja, enquanto o homem ficava do outro lado da estrada com a placa de pare. Liguei para a polícia mais uma vez, imediatamente após sair daquela situação. Aquilo me deixou realmente irritado.
O fato de o homem estar lá novamente no mesmo local exato era perturbador. Não sei se eles foram encontrados depois disso, pois não ouvi falar mais nada a respeito. Também não os vi novamente. Claramente era uma armadilha, e eu não tinha certeza qual era o plano deles. Talvez roubar meu carro, ou algo pior. A área onde montaram a armadilha era muito tranquila, sem casas, prédios ou qualquer coisa parecida nas proximidades. Além disso, sendo um trecho longo e reto, permitia que vissem quem se aproximava de longe. Espero que eles nunca tenham conseguido parar ninguém.